Olá, pessoal. Meu nome é Graziele, eu estou responsável pela regularização dos empreendimentos da Coab, né? Junto com a equipe técnica da Coab, a Jane faz parte da nossa equipe, né? E ela vai falar hoje para a gente como preencher a ficha de cadastro dos ocupantes. Jane, muito obrigada, viu? Nada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então, direto ao ponto, falar sobre o preenchimento da ficha, né? Como vocês estão vendo aí, é um documento de páginas frente e verso, muito simples de preenchimento, né? Dados básicos que vocês vão conseguir através de documentos que eles vão apresentar. A gente sempre pede, né, orienta que vocês imprimam, né, baixem lá no portal os anexos 2 e 3, que serão as referências para vocês saberem quem é que vocês provavelmente vão encontrar naquelas casas ou que vão procurar vocês aí na prefeitura para fazer o preenchimento da ficha. O primeiro campo que vocês vão preencher aqui na ficha são os dados da unidade imobiliária. Onde vocês vão encontrar essas informações, né? A cidade é simples, é onde vocês estão aí trabalhando, né? Eu coloquei Belo Horizonte aqui como exemplo. Coloquei aqui o nome do conjunto. Por que eu tenho que colocar o nome do conjunto? Porque em alguns municípios trabalham com 2, 3, até 4. Então a gente tem que identificar a qual conjunto aquela ficha pertence, tá? Vai colocar aqui o endereço do imóvel, conforme está lá no anexo 2 e 3. Coloca aqui o nome da rua, o número da casa, a quadra e lote que pertence, a inscrição imobiliária. Como vocês vão conseguir esse dado? Agora vocês, para fazer esse preenchimento, vão ter que ter interface aí com o setor de cadastro imobiliário da prefeitura, tá? Lá vai ter o número de IPTU para cada uma das unidades. Em alguns municípios não é cobrado IPTU, então não vai ter provavelmente esse número. Então a gente vai verificar aí, vocês, né, melhor dizendo, vão verificar aí no setor de cadastro imobiliário da prefeitura essas informações para poder preencher. A área de construção das casas, como que vocês devem preencher? A gente vai fazer a regularização da área original da casa, ou seja, se a pessoa já fez ampliações, a gente não vai considerar esse aumento, a gente vai fazer conforme o projeto, né, construído pela Coab. Então, essa informação vai estar lá na nota técnica, que é o anexo 1, vai estar disponível lá no portal para a maioria dos municípios. Aqueles municípios que ainda não têm o georreferenciamento dos conjuntos, aí esses não ainda, que a gente chama dos sem gel, vão ter que procurar, vão deixar essa informação em branco, porque não vão ter mesmo ainda esse dado. A mesma coisa em relação à origem da unidade, ao livro, matrícula, cartório de imóveis e a propriedade, essas informações também estarão lá na nota técnica, tá? E para os municípios que são sem gel, eles podem buscar a matrícula original, a matrícula mãe e colocar essas informações aí, tá? Então, vocês, além dos anexos 2 e 3, vocês também podem baixar o anexo 1 lá no portal para fazer o preenchimento dessa parte aí da unidade imobiliária. Agora, vamos então fazer o preenchimento do ocupante principal. Dei aqui como exemplo o imóvel da quadra 1, lote 1. Lá no anexo 2, né, está considerando que o imóvel da quadra 1, lote 1, foi vendido para a dona, foi comercializado com a Coab para a dona Maria José, né? Ela fez um contrato de financiamento com a Coab, ela é a nossa contratante. Então, chegou lá na casa da quadra 1, lote 1, e a dona Maria José continua morando lá, né? Então, simples. Colocamos os dados aqui da dona Maria José, sem erro, super tranquilo. Temos aqui filiação, data de nascimento, CPF, essas informações vão estar nos documentos que ela apresentar para a gente, né? Vai perguntar para ela aí qual que é o e-mail dela, se ela tiver algum filho que tem, você vai colocar ali como referência. Coloca também o telefone dela. Vamos considerar aqui que a dona Maria José é casada, então a gente marca aqui que ela é casada, coloca aqui a data de casamento dela, informa qual que é o regime
do casamento, se é parcial, se é universal, se é separação total. Essa informação vai estar na certidão de casamento, então a gente, baseado no documento, vai fazer a marcação aqui, né? Aqui não vai caber situação de união estável, porque ela é casada. Vamos perguntar a ela qual que é a situação ocupacional dela. Ela vai informar para vocês que hoje ela está aposentada, por exemplo. Então, ela está aposentada, a gente marca aqui, e vai falar qual que é a profissão dela. Ah, mas ela é aposentada, é a profissão. Não, a profissão dela é o que ela fazia antes de se aposentar. Então, vamos escrever aqui, por exemplo, que ela era servidora pública. Então, põe ali servidor público, né? E informa qual a renda mensal que ela tem, né? Conforme ela informar para vocês mesmo, né? Ou se ela tiver algum documento e quiser apresentar, pode apresentar para vocês, tá? A gente sabe, no entanto, que no caso de pessoa aposentada, certamente ela tem pelo menos um salário de renda, né? Um salário mínimo de renda, nunca vai ser inferior a isso, tá? Ou seja, a gente não pode considerar, no caso de algumas pessoas que são aposentadas e têm aqueles descontos de empréstimos, né? Porque o salário dela vamos considerar um salário R$ 1.100, nunca vai ser menos que isso. E aqui a gente vai colocar, como a gente viu que a dona Maria José é casada, a gente vai colocar aqui os dados do ocupante secundário, que é o cônjuge dela, né? Então, escrevemos aqui os dados do seu Joaquim, colocamos todas as informações dele, né? Informamos aqui qual a situação ocupacional dele. Vamos pensar que o senhor Joaquim, ele atualmente tem carteira assinada. Então, a gente marca aqui que ele tem carteira assinada. Ele é pedreiro e ganha lá o salário dele. Então, a gente já preencheu essas informações, tá? E aqui, os componentes do grupo familiar são geralmente os filhos que estão lá morando na casa. A gente coloca aqui o nome dos filhos. Eventualmente pode ter a mãe, a sogra, né? O pai, um sobrinho. E aí a gente vai informar ali também. Se um desses componentes do grupo familiar tiver renda, a gente vai informar aqui e no final a gente vai fazer o somatório das rendas informadas. A renda aqui da dona Maria José, a renda do seu Joaquim e eventualmente a renda aqui desse filho que trabalha e continua morando com eles. Fizemos o somatório e lançamos aqui, nesse campo, certo? Vamos informar também como que aquela família passou a morar ali naquele imóvel. No caso da dona Maria José, ela tem esse contrato de financiamento com a Coab. Então, você marca esse campo, certo? E informa aqui quando foi que ela tomou posse daquele imóvel, né? Que foi quando ela teve a inauguração das casas. Então, a gente coloca aqui dia, mês e ano. Ah, ela não sabe a data completa, mas ela lembra o mês e lembra o ano. Então, você coloca o mês e o ano. Só lembra o ano, põe o ano ali, tá bom? Então, a gente vai preenchendo dessa forma. Ao final aqui, quem fez a entrevista, né, o responsável por essa entrevista, está aqui afirmando que os documentos, as cópias dos documentos estão de acordo com os originais apresentados, a pessoa assina e põe aqui a data da entrevista, tá bom? O ocupante, no caso aqui a dona Maria José, ela assina, ela declara que está prestando informações verdadeiras e que não é proprietária de nenhum outro imóvel. A dona Maria José assina aqui e aqui assina o seu Joaquim, tá bom? Agora vamos pensar um outro caso aqui. A dona Maria José, né, continua morando lá na quadra 1, lote 1, ela é solteira. Então, a gente vai marcar aqui que ela é solteira, né? Apresentou a certidão de nascimento para vocês, mas ela tem uma união estável com o seu Joaquim. Então, você marca aqui sim para a união estável e pega também a certidão de estado civil lá do seu Joaquim, que também apresentou a certidão de nascimento e é solteiro, né? Então, voltamos aqui, por exemplo, para a quadra 1, lote 1. Que vocês deviam encontrar a dona Maria José lá, né? Só que você chegou lá na casa e quem está morando lá agora é a Luzia da Silva Ribeiro, né? Vocês preencheram. Ah, tem que preencher só no computador? Não, tem que preencher de forma legível, mas pode ser à mão, né? Que é o mais costumeiro, ser preenchido à mão, tá bom, gente? Não se preocupem com isso.
controlar a Luzia, né? Lá no anexo 2 está falando que devia ser a Maria José, mas quem está lá agora é a Luzia. Aí você pergunta a Luzia, Luzia, como que você veio morar nessa casa? Aí ela te fala, eu comprei da dona Maria José. Aí você pede, me mostra então, por favor, o documento que você fez essa compra. Aí ela vai buscar lá nos documentos dela e te apresenta lá um contrato particular de compra e venda, assinado pela dona Maria José. Então você viu, né? Está comprovado que a Luzia comprou da dona Maria José. Então você vai fazer a ficha aí em nome dela e vai preencher com os dados dela, né? Se ela for, por exemplo, divorciada, você põe aqui divorciada, né? Informa qual a situação ocupacional, né? Nesse caso aqui, não vai ter o ocupante secundário, já que ela é divorciada, então vai ficar em branco este campo. Vai eventualmente preencher aqui com os componentes do grupo familiar, se ela for, por exemplo, se ela tiver um filho, ela coloca aqui essa informação, e aqui vai marcar, né, que ela tem um recibo ou um contrato de compra e venda, né, que ela comprou lá do titular. Marcamos aqui também, tá? Mesma coisa, o entrevistador assina e depois a Luzia assina aqui também, só vai ter o do ocupante principal, tá? E é basicamente isso a ficha, gente. Então, o que é o mais importante de vocês reforçarem aí entre vocês que estão trabalhando? É que a gente só vai preencher documento só vai preencher a ficha conforme o documento apresentado. Pode acontecer, por exemplo, estou passando rapidamente aqui, pode acontecer, por exemplo, da pessoa que está ocupando aquele imóvel, é uma pessoa que está locando a casa, né? Está alugando a casa ou está morando de casa cedida ali. Vamos pensar, Dona Maria José. Dona Maria José, ela conseguiu alugar uma casa maior, mais próxima da sede, por exemplo, né? Então ela conseguiu uma casa maior que ela recebeu de herança, por exemplo, e aí alugou a casa dela lá do conjunto. Tem problema isso? Não, não tem, né? Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar procurar a dona Maria José para preencher a ficha, tá? Então, a gente preenche a ficha lá com os dados da dona Maria José e nunca no nome de quem está alugando a casa. Nunca, tá? Então, coloca isso aí na cabeça de vocês. A dona Maria José, uma outra possibilidade, a dona Maria José mudou de cidade porque ela foi trabalhar no município aí vizinho e cedeu a casa para o sobrinho dela, né? Então, ela cedeu a casa temporariamente enquanto ela está fora do município. Então, a gente não pode fazer no nome do sobrinho dela. Mesma coisa, vai pedir esse sobrinho que está morando lá na casa o contato da dona Maria José e fazer o contato com ela para poder preencher essa ficha, tá bom? Outros casos que podem acontecer é de separação ou divórcio, né? Então, vamos entender que o divórcio já foi concluído e o juiz determinou que a casa vai ficar para o seu Joaquim, aproveitando aqui o exemplo da dona Maria José. Vai ficar só para o seu Joaquim, porque o seu Joaquim é que ficou com os filhos, por exemplo. Então, como tem esse documento, essa decisão judicial em favor do seu Joaquim, a gente vai fazer a ficha em nome do seu Joaquim e anexar esse documento judicial aí, cópia desse documento judicial, tá bom? Então, é isso que tem que ser reforçado. A gente só faz o preenchimento da ficha com documentos que comprovem aquela situação, tá? Eventualmente tem lá os filhos que são herdeiros. O que a gente vai fazer? Tem ali já um formal de partilha definido? A gente vai avaliar se tem para poder preencher a ficha. Não tem ainda, não foi iniciado o inventário. Então a gente vai ter que fazer em nome do espólio da dona Maria José, né, que a gente está aqui dando de exemplo, tá? Então, a gente vai ter que sempre avaliar que tipo de documento aquela pessoa tem, que é diferente, né? Uma pessoa que é diferente do que consta nos anexos 2 e 3, e aí analisar aquele documento para poder preencher a ficha. E aí a gente ressalta. Tem dúvidas? Não está se sentindo seguro em preencher o ocupante principal? Contate o seu técnico. Fale com ele da sua situação, apresente para ele os documentos que você conseguiu aí no município, com a pessoa, e então ele vai te dar a orientação do que fazer, do que deve ser feito, tá certo?
Então, gente, era isso. Espero ter esclarecido e continuamos à disposição para conversar com vocês, para dar os esclarecimentos que vocês necessitarem. Até mais! Muito obrigada, Jane. Muito obrigada, pessoal.